Amados, estamos dando início a mais um programa Bem Casado. E como sempre, é um grande prazer, todas as quintas-feiras, dividir pelo menos meia horinha aí do dia de vocês com assuntos que a gente prepara no decorrer aí da semana com muito carinho. Eu tô triste com alguns de vocês que estão nos assistindo lá pelo YouTube, mas não se inscreveram. Então, por favor, vão lá e se inscrevam no nosso canal que eu vou ficar super feliz. E também a gente está recebendo aí muitos directs com sugestões, com críticas maravilhosas e a gente tá tudo sendo anotadinho para a gente trazer aqui para o programa. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, que está me vendo nesse programa ainda não entrou lá no nosso direct e não mandou sua sugestão. Então eu estou te aguardando, hein? E vou falar sim, todas as quintas-feiras eu vou ficar falando aqui, martelando na cabeça de vocês. Entra lá no nosso Instagram, que é Bem Casado Programa, e também lá no YouTube, Bem Casado Programa. Você pode acompanhar todos os programas desde o primeiro, desde quando a gente iniciou. Então tem lá todos os programas para você se deliciar. E com imenso prazer a gente está trazendo aqui convidadas maravilhosas nesse programa de quinta-feira. E a Bruna, como sempre, vai apresentar para vocês. Bom, hoje nós estamos aqui com a Tatiane Zaharan, ela é psicóloga perinatal. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando bastante esse assunto de maternidade, família, falando bastante da chegada de novos membros na família, dos nenéns. E eu acho isso super importante porque a formação básica da família parte daí. Uma coisa é a gente, quando é casado, só o casal. Outra é quando começam a chegar os filhos, aí a vida muda muito. Tatiane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bem Casado, com esse assunto tão interessante. A gente vem aí em alguns programas falando dessa questão de maternidade, falando de sono das crianças, falando da importância das mães se prepararem, da família se preparar para receber não só o primeiro filho, mas às vezes o segundo, o terceiro, né? Exatamente. Explica um pouquinho para a gente como que funciona o seu trabalho, em que momento que você entra em atuação na família. Ok, eu agradeço a participação. Bom, eu sou psicóloga perinatal, né, e parental, então eu trabalho com as gestantes na gestação, no parto e no pós-parto. A parte perinatal é junto tudo com essa questão da gestação. E a parental é toda a família que está nos cuidados com o bebê, desde a sua chegada e no pós também. Ou seja, pais, irmãos se houverem, irmãos, avós, tios, todo mundo que vai toda estar a família que está envolvida criança. com a criança. Eu dei uma olhadinha lá no seu Instagram, Tatiane, e vi lá muitos posts você falando sobre a depressão, né? Sim. Acho que depressão é um mal do século, infelizmente a gente sabe aí, mas muitos ignoram a depressão ali durante a gestação. E é um período onde a mulher está muito sensível, né? É um período onde realmente os hormônios estão todos aflorados e a gente realmente precisa ter um olhar mais direcionado e com muitos cuidados com essas gestantes. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da depressão, quando a mulher muitas vezes descobre a gravidez que não está sendo muito esperada, né? Então acho que isso, quais são os motivos que a levam a essa depressão? Você tem esse diagnóstico? Sim, exatamente. Olha, todas as mulheres, as gestantes, após saberem que estão grávidas, tem alguns fatores que podem ser de riscos e alguns que podem estar ajudando nessa questão da depressão pós-parto. Por exemplo, uma mulher que idealiza muito a maternidade, né? Ela vai estar idealizando um bebê perfeito e quando entra em contato com a maternidade, com a gestação real, ela entra com conflitos. Então, diante disso, ela pode entrar numa depressão pós-parto. Entra né? em conflito por conta da mudança toda? Às vezes Com ela as espera mudanças. uma gestação perfeita e ela passa mal. Isso. Às vezes tem muito enjoo, às vezes até algum sangramento. Seria isso que... Sim, mas durante questão a gestação emocional que poderia também, despertar? porque toda a gestação, no pós-parto, quando a mulher acaba de ganhar o bebê, é como se fosse uma transformação mesmo, uma transformação emocional para toda mulher e para a família. Então, quando ela entra em contato com isso, é muita questão que ela vai estar se reorganizando psiquicamente. Entendeu? E não só questão emocional no pós-parto, mas a depressão ela pode vir por questões
primitivas da mulher, porque ela entra em contato com questões da família, com questões de quem foi a mãe dela, de quem foi a família dela. Então, assim, ela entra em contato com isso pensando, eu vou ser uma mãe melhor do que a que eu tive. Ela busca os valores com que ela cresceu, com que ela foi criada, os exemplos que ela teve. Exatamente. Então não é só uma questão hormonal, vai além disso, Não, né? vai além. E também questão das estruturas, né? Pensando na subjetividade de cada mulher. Não, eu estou aqui falando, mas eu posso estar dizendo algo que não é uma mulher, né, exatamente os padrões, por ela ter idealizado, ela pode ter um pós-parto, ela pode ter uma depressão pós-parto. Não. Qualquer mulher, ela pode ter uma estrutura já depressiva que pode estar tendo um fator de risco maior na gestação. Eu acredito também que muitas mulheres que nem têm, né, a depressão, quadros depressivos Sim. durante a vida, quando ela engravida e não tem, como você mesmo falou, não tem o apoio familiar ou não tem o apoio do pai dessa criança, né? Eu acho que isso também contribui muito para que essa mulher se veja no momento ali meio que sozinha, né? Ela fala, nossa, eu tenho uma gravidez agora e como é que eu vou fazer, né? O que vai ser do meu futuro com esse bebê nos braços? O fato de ter realmente um cônjuge ali, né? O pai da criança está junto dessa mãe e a família também dando todo esse respaldo, acredito que ajuda e muito, né? Durante esse período se a mulher vier ou não a ter uma depressão. Isso, justamente. No pré-natal psicológico, a gente trabalha as questões da avosidade, que é o papel da mãe, da gestante. O papel, no caso, da avó do bebê, né? O papel do pai, o papel de cada um para estar criando uma rede de apoio para essa mãe. Porque essa mãe, ela acabou de passar por um parto. Ela tem que estar dando todo esse sustento para o bebê que precisa dela. O bebê precisa do olhar dela, né? Para que ele também consiga fortalecer essa questão psíquica dele. Porque um bebê acabou de chegar ao mundo. E, na verdade, quem está olhando para a mãe, né? Isso, justamente. É isso que o meu foco é colocar isso. Quem está olhando para essa mãe? Né? Então, quanto mais as mães terem uma rede de apoio, é primordial. Essas mulheres que você atende, você consegue ter, assim, claro que muito superficial, mas uma base, assim, de porcentagem, de percentual, de quantas mulheres ficam aí com uma depressão? Sim. Olha, cerca de 25% das mulheres têm depressão pós-parto. É um número bem expressivo, né? Isso, é um número bem grande. E também, hoje em dia, tem também um quadro que chama Baby Blues, que 80% das mulheres, elas passam pelo Baby Blues. O Baby Blues é uma tristeza materna. Então, 80% dessas mulheres passam por essa tristeza materna, que é o quê? A questão do mito da maternidade feliz, né? Tem esse mito que a maternidade vai ser perfeita e quando a mulher se depara, ela se cobra em ser perfeita. É o que a sociedade impõe para essa mulher, que ela seja perfeita, que ela tenha que dar conta de tudo e é um momento que é muito delicado. Isso é muito interessante. E a gente ainda vai conversar mais sobre isso. A gente já falou isso em outros programas aqui, essa questão da cobrança da maternidade, a mãe se cobrando muito para ser um momento muito perfeito. E tem as dificuldades do dia a dia mesmo, dessa novidade de uma criança chegando. Então, por isso, a Tatiane continua com a gente aqui e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante e passar para vocês como vocês podem prevenir ou mesmo ajudar alguém que está passando por essa situação. Não sai daí que a gente volta já já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões.
nós estamos de volta aqui no Sofá do Bem Casado com a Tatiane Zaran, que é psicóloga perinatal. E no bloco anterior a gente estava falando de um novo, o que seria? Seria um novo conceito? Isto. Um novo conceito Pode chamado falar. Baby Blue. Falei certo, Baby Tatiane? Blues. Baby Blues. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso, porque nesses últimos programas a gente falou bastante da depressão, da questão da cobrança da própria mãe, mesmo da sociedade em cima da mãe que acaba de ter um neném. Então, Tatiana, vamos falar um pouquinho mais, porque a gente fala muito da depressão por questões hormonais. Sim. E a gente está vendo que existe a questão hormonal, porém isso não é exclusivo, né? Tem muitos outros fatores que somam para essa mulher entrar numa depressão. E um deles é essa cobrança que a gente estava falando no bloco anterior, que tem esse nome de Baby Blues. Isso, exatamente. A questão hormonal, todas as mulheres vão passar, né? Porque é normal do corpo, após o parto, de estar realmente o hormônio está voltando. É uma adaptação, Isso, né? a essa adaptação. Então, o Baby Blues, a mulher passa por lutos. É um luto simbólico, não um luto de morte. É o luto da perda da barriga, é o luto da perda da sua identidade. Então, juntando com tudo isso, com a chegada do bebê, o bebê que chora, o bebê que demanda muito, a mulher passa por esse baby blues. A mudança de vida, né? Isso, exatamente. Mas a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto é que quando a mulher tem uma rede de apoio e essa mulher consegue, como se virasse essa chave e seguisse normal, conseguisse dar essa volta por cima para continuar olhando para dentro, continuar olhando para si e continuar seguindo firmemente com as questões da maternidade. Agora, a partir do momento que essa mulher tem um declínio, que ela não consegue mais tá com angústias, sofrimentos psíquicos, aí sim é preocupante. Então, o especialista tem que ter essa visão de qual a diferença desses dois. Porque quando ela estiver em declínio, pode estar ocorrendo a depressão pós-parto. E quando ela consegue ter uma rede de apoio, ela consegue passar por esse baby blues. Por essa adaptação. O baby blues seria para que a pessoa em casa identifique, né? Sim, porque sim. às vezes as pessoas não sabem identificar o que é depressão, o que é baby blues, qual é esse momento que ela está vivendo. Qual seria, então, na prática, a diferença entre um e outro? O baby blues seria o quê? Uma tristeza, É uma tristeza materna. Mas ela não tem rejeição pelo bebê? Como funciona isso? Não. É uma tristeza materna. Ela acha que ela não está sendo uma boa mãe, né? Ela se cobra muito nessa questão da perfeição, mas isso também vai de encontro o que a sociedade impõe para essa mãe, né? Então, ela tem choros, muitas das vezes, poucas mães, como que uma mãe vai chegar para alguém e falar, nossa, eu estou triste por ter um bebê, né? É difícil. Então, as mães, elas acabam não falando Sim, isso. e acabam Então, elas guardando. acabam sofrendo sozinhas, né? Sem falar, e são questões importantíssimas que tem que ser falada, tem que ser informada para que as mães, quando passarem por isso, elas vão saber, eu estou com baby blues. E as pessoas que estão ao redor em ver, porque muitas vezes a pessoa está pelo baby blues, chega 15 dias, 16 dias e fala, Tatiane, minha amiga está assim, ela está muito triste. Aí pode ser o baby blues. Você consegue identificar. Isso. Então, mas assim, para as pessoas é difícil essa identificação, né? Sim. Por isso é tão importante um acompanhamento Exatamente. com um profissional, né? E por isso é tão importante a gente abordar assuntos como esse, falar e mostrar para vocês aí de casa que não é gracinha, sabe, da mulher, da mãe que acabou ali de ter o bebê. A gente vê muito isso, né? Tá querendo chamar atenção, charme, tá querendo chamar atenção. Depressão é algo muito sério. Depressão pós-parto, depressão mesmo com as mulheres sem, né, não ter filhos, uma depressão sozinha ali. É muito importante você ter um acompanhamento psicológico e ter pessoas que te amparem junto a você. Tatiane, às vezes a gente ouve algumas matérias jornalísticas, coisas assim, casos extremos, Sim. casos de que a mãe teve a criança e simplesmente jogou no lixo, tentou matar, né, esse bebê ali prematuro, e muitas vezes a gente vê isso e sempre com um olhar muito crítico em cima dessa mulher, né, falando, nossa, isso não é uma mãe, isso é um monstro.
Porque a gente olha, obviamente, de um olhar de quem está sadio, né, psicologicamente, de quem não está passando por esse problema, né, da depressão. Então, quem está de fora olha aquilo e fala, meu Deus, é um monstro, não é uma mãe. E eu acho que é legal a gente abordar isso para também, óbvio que não são todos os casos, cada caso é um caso específico, mas é importante a gente falar, né, que muitas dessas mães que rejeitam essas crianças no pós-parto é porque realmente elas estão precisando de ajuda, elas não estão conseguindo nem se amar, quem dirá amar o seu filho. Esses casos eles são mais raros, é chamado como psicose puerperal. Então, é um caso realmente patológico, que é quando a mulher entra realmente numa psicose e precisa de um auxílio psiquiátrico e psicológico. Então, assim, é tão forte que ela chega a fazer, né, esse ato de colocar o bebê no lixo. Então, assim, realmente é algo patológico que tem que ser acompanhado. É uma doença. É uma doença. Não é porque a mãe não aguentou ter esse bebê e jogou no lixo, não. É algo diferente da depressão pós-parto. É alguma coisa que talvez ela já carregue. Sim. Pode ser algo da estrutura dela, pode ser algo patológico realmente que ela já tenha tido, né, da estrutura, e quando ela teve o bebê, acontece isso. E nesse acompanhamento que você faz, você falou que você faz como é que é o... Pré-natal psicológico? Não. Da família. Você deu um nome técnico também para falar do tratamento. A questão da parentalidade. Parentalidade. Isso. Porque, assim, às vezes as mães acreditam que é só quando vai ter o primeiro filho que precisa desse acompanhamento, porque o segundo já passou, já tem o primeiro, o segundo é mais fácil. Na verdade, nem sempre é assim, né? Às vezes, pelo contrário. Às vezes, o segundo é mais difícil que o primeiro e você tem que tratar a família toda, de novo, porque às vezes o primeiro filho ainda é pequeno. Então, como que funciona isso? Você envolve toda a família? Sim. A questão do segundo filho, a gente pode pensar também na questão da subjetividade do indivíduo, né? Que é um outro sujeito que está nascendo, é em outra época. Então, assim, já é outras questões realmente ali familiares da parentalidade que vai estar envolvida com esse bebê. Pode ser mais fácil? Pode, porque a mãe já vai saber de tudo que ela já passou. Mas pode ter outras demandas, pode acontecer outras questões com esse outro bebê. Né? Então não é exclusividade do primeiro, né? Não é. Tatiana, esse é um assunto que vai render muito papo aqui ainda. Não vai ser apenas em um programa que você vai sanar todas as dúvidas nossas e de quem está lá em casa, né? É até legal para quem está em casa, que está assistindo, para mandar as dúvidas a partir desse bate-papo, porque eu acho que, assim, às vezes tem muitas questões que a gente também não sabe. Você deve ver isso diariamente no seu consultório. Então, manda pra gente o que vocês estão com dúvida, o que vocês querem saber, porque certamente a Tatiane vai ter que voltar aqui. Não tem a dúvida. Eu volto. Tatiane, deixa o contato para os nossos telespectadores. Como é que eles te acham, caso eles precisem aí dos seus serviços? Exato. Bom, eu estou com um espaço na rua Silva Jardim, 533, em Taubaté, tá? E nas redes sociais, Psi Tatiane Zaran. Zaran, Z-A-R-A-M. M de Maria. De Maria. Tatiane Zaran. Tatiane, muito obrigada por participar aqui conosco do Bem Casado. Espero você nesse sofá por muitos outros programas. Obrigada. Você já é a nossa convidada aqui para outros bate-papos. Agradeço. E você que ficou aí conosco até agora, né? Um bate-papo assim incrível, né, gente? Quanta informação, quanta coisa importante que a gente precisa compartilhar e conversar com vocês. E, obviamente, nós temos ainda o nosso terceiro bloco. Nosso terceiro bloco, vocês já sabem, né? Eu sempre faço suspense, mas nem adianta mais, porque vocês já sabem de cor o que eu vou falar. Terceiro bloco com ela, com aquelas dicas maravilhosas da nossa loura, né? A loura, todo mundo tem sua loura nos programas, nós também temos. É ela, a Ara, que vai vir daqui a pouquinho aqui no terceiro bloco com aquelas dicas incríveis da Ara. Fica aí, não sai, hein? Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas.
biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Estamos de volta. Foi lá no banheiro? Foi? Deu tempo? Ah, Karina, larga a mão de ser chato e ficar aí perguntando coisas íntimas de mim. Mas não faz mal. A gente aqui é íntimo, né? Eu me considero íntima de vocês e eu quero que vocês também me considerem íntima de vocês, hein? Deu tempo de tomar aguinha? Deu também? Então agora, com ela, dicas da Ara. Karina, meu amor, mais uma vez, obrigada pelos elogios. Estou loura, vou ficar loura. E por falar nisso, eu quero agradecer ao Salão Mega Hair, da Carla, minha amiga, que cuida das minhas madeixas, da Simone Nails, que cuida das unhas da loura, porque apesar de eu ser personal organizer, eu me cuido, eu me amo. E por falar nisso, hoje eu decidi fazer uma coisa, pegar no pé dessa mulherada aí, dona de casa, dar um puxãozinho de orelha, sabe por quê? Eu tenho notado o seguinte em algumas clientes, claro que eu vou ficar na minha, não vou falar quem são, mas, meus amores, os panos de prato. Hoje eu vou falar dos panos de prato. Estão me dando, assim, vergonha de ver alguns panos de prato na casa das minhas clientes, gente. Olha só, por quê? Sabe o que acontece? O pano de prato, o ideal, que é o certo, é você ter de 2 a 3 panos de prato na sua cozinha. A maioria, vou dizer até, eu vou quebrar o galho por inocência, só tem um pano de prato para tudo. Aquele pano de prato que vai lavar, secar, que vai cuidar da pia, do fogão, da louça, vai secar as mãos. Não é o ideal, meus amores. O ideal é você ter o pano de prato para secar a louça, o pano de prato para você reutilizar nas suas mãos, secar suas mãos, e depois para os talheres e tudo que venha a ser dessa parte. O que acontece? A mulherada tá pegando um pano de prato e tá usando ele o dia inteiro, a semana inteira, o mesmo pano de prato. Não, amor, não pode fazer isso. Sabe por quê? Você está acumulando sujeira, você está acumulando bactéria, o seu pano de prato não vai sobreviver até lá e outra, a sua cozinha merece isso. Chega, de repente, não sei, alguém de surpresa, ou você mesmo, uma visita, tá lá o seu pano de prato pedindo socorro. Não dá. Pano de prato é uma coisa muito barata, não, você encontra em qualquer loja, não há necessidade de você manter um pano de prato o dia inteiro, a semana inteira. O que acontece? Você tem que passar isso, quem tem funcionário igual, eu tenho a minha funcionária, eu chego para ela e falo, olha, você tem que usar o pano de prato a semana inteira? Não, você que tem que explicar. De repente ela não tem essa noção. O que ela vai fazer? Ela vai trocar só no dia que ela vai dar a faxina. E se ela der a faxina só uma vez por semana? 2 vezes? Aquele pano de prato vai ser trocado só quando ela estiver lá? Não. Então o pano de prato, vou ter uma amostra que eu trouxe, que eu tive assim, foi mais forte do que eu. Olha o estado desse pano de prato aqui. Até que ele não está tão ruim, tá? Mas eu peguei um pano de prato meio caidinho. O que acontece? Se você ficar usando ele a semana inteira, ele vai ficar com manchas, ele vai ficar com mau cheiro, ele vai ficar num estado deprimente. Então, o que acontece? O pano de prato tem que ser super valorizado. Agora, olha o estado desse aqui. Olha a diferença. Percebe a diferença? Agora eu falo, não importa o tamanho, o modelo, como é a sua cozinha. Vocês não acham que uma cozinha não merece um pano de prato desse? E isso encontra, volto a dizer, em lojas especializadas e não são carérrimos. E eu vou dar mais uma dica aqui. Evitem aqueles panos de prato somente para enfeitar, aí fica bonito na cozinha. Aqueles com detalhes, com bordados, porque o material deles não ajuda muito na hora que secar a louça, né, for manusear, não é bem adequado. Outra coisa que eu tenho que pegar no pé, mais um puxãozinho de orelha, mais puxadinha do bem, que eu venho percebendo, são aqueles panos que a gente coloca na pia. Meus amores, prestem atenção. Esse pano acumula bastante sujeira, não só o pano de prato, como o pano de pia também. O que você tem que fazer? O certo era trocar todo dia. Esse aqui, gente, é descartável. E, por favor,
por favor, hoje eu tô afiada, tá? Não utilize, ou melhor, reutilize aquele pano de prato que já tá, ó, muito ruinzinho, caquético, aproveitar para colocar lá na pia. Esteticamente não é legal, ele fica cheio também de sujeira, e você vai ter que ficar lavando, ele vai o quê? Conforme você for cuidando, for lavando, ele vai despedaçar. Vale a pena? É tão barato, volto a dizer, isso aqui você pode encontrar em casas de materiais de limpeza, que você vai encontrar até em rolo. É só você tirar um, colocar, tá lá, usou, tira e assim por diante. O que acontece com a sua cozinha? Saúde da cozinha. A saúde da cozinha, todo mundo também vai ter saúde. Porque por incrível que pareça, quando a gente está manuseando os alimentos, o que a gente tem outra mania também que eu acho que não, assim, a dona de casa ela vai falar assim, nossa, eu faço isso, a Ara está dizendo, não vou fazer mais. Quer ver? Olha só. Aqui. Gente, pelo amor de Deus, não se coloca pano de prato no ombro. Olha o cabelo. Ó. Não dá. O pano de prato é para ficar próximo a você. Tem aqueles também, uma boa ideia também que eu falo, aqueles bate-mão. Aquilo é legal também, que ele fica pendurado, enfeita a cozinha e você só vai lá, ó, secar sua mão e pronto. Agora, botou no ombro, tem gente que coloca no ombro, tem gente que vai trocando, tem gente que manuseia o pano de prato, acho que esquece que está na cozinha. Cozinha é um ambiente que tem que ser super limpo. Super limpo, tem que ter muita atenção com o pano de prato. Eu venho notando isso, então hoje eu tirei esse momento para falar do pano de prato. Assim como eu falo do paninho da pia, assim como eu estou falando, trocar todos os dias. Ah, mas é caro, eu vou gastar. Não gasta. Se você contar todos os dias da semana, são 7, um pano de prato para todo dia, você vai ver que não sai caro. A sua cozinha vai ficar bonita e você vai ter saúde. E outra coisa, aparenta o quê? Limpeza. O que adianta se você, a sua funcionária, vai lá, dá aquela faxina na cozinha, deixa tudo bonito, né, cheiroso, chega lá aquele pano de prato que não está em boas condições. Vale a pena? Não vale a pena. E tem muita gente que faz isso por descuido, faz isso por conta da correria, alega que não presta atenção, acha que não tem nada a ver, acha que para que cuidar, investir, vamos dizer assim, nos panos de prato. E eu digo a vocês, vale muito a pena. O pano de prato bem cuidado, ele valoriza muito a sua cozinha. E isso também se estende, falando também mais um pouquinho, as toalhas de banho, os panos de limpeza, porque tem gente aí que está usando pano de limpeza. Minha gente, pano de limpeza também vale a pena investir. Não adianta você pegar uma camisa velha do maridão lá e fazer de pano de chão. Não é legal. Não custa nada você ir numa loja especializada e comprar. Não, eu tenho os meus produtos de limpeza, meus panos de limpeza, os meus panos da cozinha, eu também cuido das minhas toalhas. Outra coisa que eu venho falando que eu já notei. Me perguntaram, Ara, como cuidar dos panos de prato? Gente, bicarbonato é vida, vinagre branco é vida, limão, tá? Detergente neutro, isso tudo faz com que os seus panos de prato fiquem lindos. E outra coisa, por favor, não misturar o pano de prato, tá, com os outros panos que a gente tem. Por exemplo, os panos de limpeza. Ah, eu vou pegar o pano de... É tudo pano. Vou colocar todos na máquina e vou lavar. Não. Pano de prato se lava separado dos outros panos de limpeza, assim como toalhas de mesa e assim por diante. Você pode até colocar a sua máquina lá no baixo, pouca água, coloca um pouco de vinagre, sabão em pó, e pronto, o seu pano de prato vai ficar limpo, desinfetado e cheiroso, pronto para outra. Então, quando eu for na casa da cliente, se ela está aqui me ouvindo, ela fala assim, meu Deus, a Ara está hoje azeda, está pegando... Não. Mas não é, gente. Eu tenho notado isso está me incomodando. Fica uma dica, um alerta, porque a gente está cuidando da nossa casa, parece assim que certas coisas passam despercebidas e vai ficando. Outro programa eu falei da esponja, a mesma coisa também. A esponja a gente tem que ficar de olho, porque até o pano da pia está aqui próximo, está a esponja aqui. Aí você cuida da esponja, você troca a esponja igual eu dei a dica. Vamos trocar a esponja, vamos prestar atenção. E o pano da pia está lá naquele estado deplorável. Não pode, tem que ficar atento. E não custa nada a gente trocar. Outra coisa, como eu falo de 2 a 3 panos de prato, você pode setorizar por cor, fica fácil. Ah, como que eu vou memorizar? Se esse é para prato, esse é para secar a mão, esse é para secar a sua louça. É só você, o que, meu amor?
distribuir por cor, por modelo, fica fácil. E outra coisa, com isso você passa também para as pessoas da sua casa. E principalmente a funcionária. Eu sempre falo para as minhas amigas, né, minhas clientes que têm as funcionárias, elas têm o hábito de comprar material e deixar lá. Aí a funcionária chega, opa, chegou o material, vamos limpar. Não é assim, você tem que orientar, indicar, né, a sua funcionária como que é feito o uso daquele material. Voltando ao assunto do pano de prato, ela não tem noção, ela não é, na verdade, vamos dizer assim, obrigada a trocar o pano de prato. Você que tem que orientar, ok? Gostou dessa dica? Próximo programa tem mais, hein? Beijo. Hoje nós levamos puxão de orelha da nossa Ara, né? Mas levem a sério essas dicas dela, porque essas dicas são super importantes para a gente ganhar tempo, manter a organização da casa. E hoje tempo é dinheiro. A gente precisa economizar o máximo possível de tempo na nossa vida para a gente poder viver mais leve, mais feliz. Obrigada, Ara. Apesar do puxão de orelha, suas dicas foram excepcionais hoje. E eu queria agradecer os nossos parceiros que toda semana mandam para a gente peças lindíssimas para o nosso cenário, casadecorimóveis.com. Se vocês são como eu, que ficam apaixonadas pelas almofadas, pelas mantas, passem lá porque tem muita coisa legal. E eu queria agradecer especialmente você que acompanha a gente toda semana, que manda dica, que manda sugestão, que manda crítica. Acompanhem, como a Karina já falou no início do programa, as nossas redes sociais, Bem Casado Programa, no Insta e no YouTube. A semana que vem a gente está de volta com mais novidade aqui no nosso Bem Casado. Não perca e até a semana que vem. Beijo, tchau!